disse Jesus, eu e o Pai somos um. Incrível que essa foi uma das frases que Jesus mais repetiu na sua estada aqui na terra. Eu e o Pai somos um. 4 páginas ou 3 na frente, capítulo 17 de João, o versículo 11, Jesus diz: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. No mesmo capítulo, versículo 21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Veja que Jesus insiste nessa questão de que Ele e o Pai são um, que também eles sejam um em nós. Antes de terminar essa leitura, eu queria só dizer algo. Não existe nenhum lugar da Bíblia, nenhum texto falando que os anjos são um com Deus. Em nenhum momento Jesus orou para que os anjos fossem um com o Pai. Eu não sei que tipo de criaturas os anjos são, mas quando Jesus se refere aos homens, Ele faz essa oração, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste, verso 22, e eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Nós já oramos, você pode se sentar diante do Senhor, obrigado. O primeiro ponto da minha mensagem nessa manhã é responder a seguinte pergunta: por que Deus nos reconciliou com Ele? Aliás, para quê? A Bíblia diz que nós estamos em inimizade com Deus, em rebelião. Deus enviou o seu Filho para nos reconciliar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Reconciliação não é a mesma coisa que perdão. Você pode perdoar alguém que te fez um grande mal, mas não se reconciliar com ele, porque reconciliar significa voltar ao relacionamento. Reconciliar significa as coisas voltarem como antes e até melhor. Então, por exemplo, um marido e mulher, quando eles se perdoam, eles têm que se reconciliar, porque não tem como eles se perdoarem e continuarem separados. Mas, por exemplo, se você vai perdoar um assassino, você tem que perdoar, mas isso não quer dizer que você tem que se reconciliar com ele, que você tem que voltar ao relacionamento com ele, que você tem que ter aquela pessoa perto de você. Entenderam o que eu falei? Nem sempre perdão é reconciliação, mas aqui a pergunta é: por que Deus nos reconciliou? E Deus não só nos perdoou, Ele nos trouxe para perto, Ele nos trouxe para perto. Eu quero dizer que Deus nos trouxe para perto, nós que estávamos longe. Não foi só para Ele ficar ali e nós aqui, um perto do outro. Não foi só para diminuir a distância que havia entre nós. Não foi. Deus nos trouxe para perto para ser um conosco. Tem um versículo que eu não li, eu quero ler agora, porque eu vou pregar muito sobre ele também. Eu queria que você abrisse aí. É um texto muito importante, em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 17.
Eu vou falar muito desse versículo hoje. Esse texto diz sim: mas o que se une ao Senhor, se faz um espírito com Ele. Mas o que se une ao Senhor, se faz um espírito com Ele. Essa é uma revelação muito grande que precisa entrar no nosso coração. Precisa entrar, porque essa semana eu celebrei esse texto. Eu celebrei esse texto enquanto orava. Por eu ser um com o Senhor, por eu ser um espírito com Ele. Agora, eu queria, já que você está em 1 Coríntios 6, eu queria que você lesse o verso 16. Porque o contexto que está aqui, ele está mostrando algo que às vezes a gente ignora. Porque no verso 16 ele diz: porque se um homem se une a uma prostituta, ele se faz um espírito com ela. Peraí, que história é essa aqui? No verso 17 ele está dizendo que o que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Mas o que se une a uma mulher ou a uma meretriz se faz um com ela. E o que as pessoas não entendem é que toda relação sexual que elas têm com alguém, elas estão casadas com a pessoa no mundo espiritual. Um americano teve um sonho, nos anos 70, ele até escreveu um livro sobre isso, em que era o dia do casamento e ele chegava na igreja, e a noiva estava no altar, e a igreja estava vazia, mas ele chegava sozinho no altar, estava ele e ela, é como se o pastor estivesse aqui, como se a igreja, mas estava só eles dois, só que atrás dele estavam todas as namoradas e as mulheres que ele teve antes de se encontrar com essa. Ele veio para o casamento dele e atrás dele estava aquela fila de mulheres. E a sua noiva perguntava: mas fulano, quem são essas pessoas? Ele falava: não, isso aqui é o meu passado. Isso aqui é o meu passado. Em outras palavras, você vai viver comigo junto com todas elas. É isso que Deus estava mostrando. Porque todo relacionamento que você fez no passado, você está levando para o mundo espiritual, e os demônios têm o direito de reclamar. Sabe por quê? Quem se une a uma pessoa, não quero saber se é uma mulher, você se uniu, se foi a um homem também, ou a um animal, eu não quero saber, você está um espírito com ele. Nós sabemos tanto essa realidade, que para nós casarmos pessoas aqui, porque nós sabemos que para as pessoas serem felizes, você precisa desligar elas de todos os relacionamentos antigos que elas tiveram, antes que elas possam ter um casamento, porque o mundo espiritual não permite, com direito, não permite você ter qualquer relacionamento enquanto você está ligado às pessoas que você teve no passado. E não quer dizer ligado que você está se relacionando com elas, não, está fazendo ligado porque você teve relação com elas e aquele relacionamento acabou, mas no mundo espiritual ficou gravado o relacionamento e eles têm o direito de reclamar, eles não vão permitir você ter qualquer casamento com ninguém. Se você está se empolgando com alguém, mas você sabe que tem 50 e 500 atrás de você, pode saber que você está impedido, proibido de ser feliz. E o mundo espiritual tem direito. Por quê? Porque você se fez um espírito com cada uma daquelas mulheres ou com cada um daqueles homens que você teve. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 17: mas o que se une ao Senhor é a mesma coisa de ter uma relação íntima. É a mesma coisa de ter uma relação íntima. Se faz um espírito com Ele. E o ponto que eu quero enfatizar hoje não é a liberação dos relacionamentos passados. O ponto que eu quero enfatizar hoje é justamente esse de você ser um espírito com o Senhor. Porque esse é o privilégio quando nós adoramos, quando nós cantamos, quando nós entramos nessa casa, quando nós levantamos o nome de Jesus, quando nós abraçamos, quando nós nos fazemos um espírito com Ele, nós precisamos ter consciência de onde nós estamos amarrando o nosso cavalo, onde nós estamos amarrando o nosso burro, onde nós estamos amarrando a nossa vida, nós estamos amarrando ela no Senhor, nós estamos fazendo um espírito com Ele. E preste atenção, as pessoas não têm noção de que elas são um espírito com o próprio Deus, e se você é um com Deus, é como se você fosse quase Deus.
porque você é um com Ele. Nós temos que sair dessa fase onde nós pensamos que a redenção apenas trabalha pelo nosso lado, do tipo assim: Deus me redimiu porque eu estava perdido, quebrado, profanado, e Ele precisava me restaurar. Agora Deus me consertou, me botou ali do ladinho e tudo que Ele precisava fazer era isso, era me curar, me restaurar. Eu estou feliz aqui. Não foi para isso que Deus nos redimiu. Deus não fez isso pelo nosso lado. Deus fez isso pelo lado dEle. O lado de que Ele criou o homem para ser um com Ele, e Ele não podia aceitar que esse homem ficasse longe dele, distante dele, sem ser um com ele. Deus nos redimiu para nos dizer: você é um comigo, você é para morar dentro de mim, eu é para morar dentro de você. Você foi criado para ser um. Afinal de contas, quando eu fui criar você, a Trindade se reuniu e dissemos: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus fez, Ele colocou a imagem e a semelhança dele em nós, porque o propósito de Deus era nos trazer para perto dele. Deus, o lado de Deus em nos redimir é esse lado em que Deus precisa do parceiro para trabalhar com ele. Toda a história da Bíblia é Deus usando um intercessor. Deus não simplesmente resolveu o problema de Sodoma, Ele trouxe Abraão e conversou com Abraão. Abraão é o amigo de Deus, é aquele que é um com Deus, tentando resolver uma situação de 2 cidades, milhares de pessoas. Deus precisa do seu intercessor. Deus trabalha com o homem, Ele precisa do seu partner. Deus sempre trabalhou com o sacerdote no Antigo Testamento. Deus podia simplesmente falar direto com as pessoas. Não, Ele chamou Arão, ungiu a cabeça de Arão, fez aquela roupa para Arão, estabeleceu a linhagem sacerdotal, porque através do sacerdote, o sacerdote era esse partner, esse companheiro de Deus, esse colaborador na obra. Deus não faz sozinho, Deus não opera sozinho. Deus sempre precisou do seu partner, o homem. Em 2 Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Deus. Preste atenção nessa manhã, na palavra do Senhor, que é uma palavra diferente. Nós somos embaixadores. O embaixador é o representante do país no outro país. Se você é embaixador dos Estados Unidos num outro lugar, aquele lugar é embaixada americana, aquele terreno é solo americano, as pessoas não podem invadir. Você é o representante dos Estados Unidos. É isso que Deus chamou eu e você. Deus nos chamou de embaixadores. Ele colocou o Espírito em nós, Ele se tornou um conosco. Ele falou: eu não trabalho sozinho, eu trabalho através deles. Eles são eu, se eles vão, eu estou lá. Onde eles estão agindo, eu estou agindo. Deus nunca guerreou sozinho, Deus nunca desceu do céu sozinho. Quer dizer, algumas vezes Ele fez isso. Quando Ele enviou um anjo, por exemplo, e matou 180 mil assírios, Ele fez isso sozinho, Ele não precisou de ninguém mais. Geralmente Deus não fazia isso. Geralmente Deus usava alguém para fazer suas guerras. Deus usava alguém para fazer suas guerras. Um dia o Espírito de Deus desceu sobre Gideão, e ele tocou a trombeta, juntou os homens, e o Espírito de Deus era um guerreiro em Gideão, e Deus guerreou as guerras através de Gideão. Deus encheu Josué do espírito de guerra. Deus encheu Josué derrubou 31 reis, derrubou Jericó e foi derrubando, porque Deus estava fazendo as guerras dele em Canaã através do homem. Deus não guerreia sozinho, Deus guerreia com o homem. Deus chama um guerreiro, Deus chamou Davi. Deus podia ter fulminado Golias, só dar um soprinho nele, ele desaparecia. Deus falou: não, vou levantar um menino, só para zombar de Golias. Eu vou levantar um menino, eu vou colocar o meu espírito nele, porque eu sou um com o homem, e eu vou trabalhar naquela pedrinha. Eu é que vou rodar aquela pedrinha na mão de Davi, e eu vou derrubar o gigante através de Davi. Eu não faço isso sozinho, eu faço isso com o homem. Eu preciso do meu guerreiro. Eu sou um espírito. Alguém diz nessa manhã: eu sou um espírito com Deus. Você precisa entender por que você tem que se santificar. Você não é um espírito sozinho, você é um espírito que se fez um com Deus. Deus não fez isso com nenhum anjo. Deus não chamou nenhum anjo de parceiro. Eu acho linda a forma que Deus fez os anjos. Eles são maravilhosos, admiráveis. Mas uma coisa que eu vejo em toda a Bíblia, depois de todas as vezes que eu li a Bíblia, é que eu nunca vi Deus dizer para um anjo: eu te amo. Em todas as palavras que os anjos falam na Bíblia, nunca há um texto onde um anjo diz: eu te amo. Essa questão de amor é homem e Deus.
Essa questão de eu te amo, eu te atraí com cordas de amor, eu te amei, eu chamei o meu filho, eu gerei o meu filho, eu te amo de todo o coração, eu dei a minha vida por Deus, amou o mundo. Essa história de amor é entre Deus e o homem. É entre Deus e o homem. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 3, eu quero te mostrar um milagre, uma revelação de Deus. Deus não trabalha sozinho, Ele trabalha com seus parceiros. E Deus colocou o seu Espírito dentro de nós, porque Ele não faz as coisas sozinho, Ele faz através de alguém. Em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo o versículo 8, o 7, por exemplo, diz assim, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora, olha para mim só um minutinho. Deus está montando uma imagem de 3 pessoas aqui, um que planta, um que rega e Deus que dá o crescimento. Agora presta atenção, ninguém consegue dar o crescimento para uma planta. Nem a pessoa que planta consegue fazer a planta crescer, nem a pessoa que agoa ou prepara a terra consegue fazer a planta crescer. E o verso está dizendo assim, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, se alguém é alguma coisa aqui, é Deus, porque Ele dá o crescimento. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que entender que Deus é que dá o crescimento. Não é nem você que cresce sua empresa, não é nem você que cresce nada na sua vida, é Deus que dá o crescimento. Porém, o milagre do texto, a revelação do texto é a seguinte: nem Deus pode dar o crescimento sem o que planta e sem o que rega. Presta atenção, o texto não diz que Deus planta, o texto não diz que Deus rega, o texto diz que Deus dá o crescimento. Mas para Deus dar o crescimento, o homem tem que plantar, e o homem tem que regar, e Deus se encarrega do crescimento. Veja que Deus se impede até mesmo de fazer aquilo que Ele pode fazer como Deus, porque sem o homem eu não trabalho. Sem o homem eu não trabalho, eu preciso do meu cooperador. Eu preciso do meu cooperador. Em toda a Bíblia, Deus se faz um com o homem para realizar a sua obra. Com Gideão, Deus falou para ele tomar as tochas e os cântaros, e com 300 homens, ele se fez um com Deus. Ele se fez um com Deus, e por isso ele derrotou os midianitas. Com Elias, Deus se faz um com Deus no sacrifício do altar. É Deus que está em Elias, zombando de Baal e dizendo: pode oferecer o sacrifício, pode oferecer, vocês primeiro, vamos lá. E ele zombava deles, era Deus em Elias, não era Elias, era Deus em Elias, porque Deus se fez um com Elias, aliás, Elias se fez um com Deus, e o fogo caiu sobre o altar. Com Josué, ele se fez um com Deus no dia que o seu exército estava naquele lugar, e Josué olhou para o sol e para a lua, e presta atenção, nenhum homem até hoje, nenhum homem teve essa coragem de falar com o sol e falar com a lua. Ninguém. Moisés não falou, Elias com todo o seu poder de fogo não falou com o sol, com a lua, mas Josué, quando ele se fez um com Deus, sabe, quando um homem se faz um com Deus, ele fica muito atrevido. Quando um homem se faz um com Deus, quando ele entende que ele é um espírito com o Senhor, ele fica atrevido. E Josué vira para o sol e falou: você para, e lua, detente onde você está, vocês não vão rodar o céu enquanto eu não terminar essa batalha, o Senhor vai terminar a batalha dele primeiro. E a palavra de Deus diz que naquele dia, Deus ouviu a voz de um homem. Porque o homem, quando ele se faz um com Deus, ele precisa falar. E quando o homem que é um com Deus fala, o inferno ouve, as estrelas ouvem, os planetas ouvem, as galáxias ouvem. Porque é Deus no homem. Deus decidiu ser um espírito com o homem. Você não tem ideia como eu celebrei isso essa semana. Sansão, quando ele pegou aquela queixada, uma queixada fresca, o jumento morreu. Estava o esqueleto do jumento. Sansão pegou só a cabeça do jumento, só a cabeça, aquele pedaço comprido da cabeça do jumento, e ele se fez um com Deus.
Quando um homem se faz um com Deus, Deus mostra coisas para o inferno que o inferno nunca viu. O diabo fica assim: como é que ele pode fazer tudo isso com essa criatura? O inferno fica doido. Como é que ele pode? Com um pedaço de osso de um jumento morto, Sansão matou 1000 homens. Porque Sansão era um com Deus. Você precisa aprender a se fazer um com Deus. Porque eu vou falar honestamente, muito crente está se fazendo um com o diabo todo dia. Isso aí eu vou te garantir. Mas eu falo isso mais tarde. Deixa eu falar para você que houve um momento na vida de Moisés em que ele se fez um com Deus. Vários momentos, mas um deles foi naquele momento que Moisés pegou aquela vara e ele estendeu sobre o mar. Aquilo não era um homem sozinho, aquilo era um homem que era um espírito com Deus. O que você faz quando você é um espírito com Deus? Você mexe com a natureza, você muda as leis, você faz coisas que não são normais. O mar se abriu quando Moisés estendeu. Deus não abriu o mar enquanto Moisés não estendeu a vara. Deus não trabalha sozinho. Ele se faz um conosco. Quando você entender essa revelação, você vai destruir muitas coisas na sua vida. Você vai refazer muitas coisas. Você vai desfazer muitas coisas. Porque você entende que você é um com Deus. Jesus, o nosso Senhor, Ele foi um com o Pai o tempo todo. Ele falava isso toda hora. O meu prazer é dizer, eu e o Pai somos um. E foi por isso que eles o mataram. Eles não mataram por causa dos ensinos sobre amor, por causa das coisas boas que ele fez, das curas que ele fez. Eles o mataram porque ele se fazia um com o Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. No momento em que a revelação descer no seu coração e você entender que você é um com Deus, o inferno diz: acabou. Acabou, porque agora o próprio Deus desceu na terra, Ele assumiu, Ele entendeu que Ele não é verme, Ele entendeu que Ele não é fraco, Ele entendeu que Ele não é só ser humano, Ele entendeu que se Ele se fizer um com Ele lá, nós não temos chance. Ele entendeu e agora as coisas vão acontecer, porque quando o homem se faz um com o Senhor, nós não temos consciência de que nós somos um espírito com Ele. Nós não temos consciência. Deixa eu explicar. Nós temos bastante consciência de que nós temos um corpo. E a verdade é que nós colocamos o corpo para dormir, nós alimentamos o corpo, nós banhamos o corpo, nós trabalhamos, descansamos, nós cuidamos do corpo, porque nós temos essa consciência de que nós somos um corpo. Nós também temos muita consciência de que nós temos uma alma, e nós vamos para a escola para ensinar a alma, é a alma que aprende. Nós amamos, nós buscamos relacionamentos, porque a alma clama por relacionamentos, e nós temos consciência da alma, porque a alma é a personalidade, a alma é o meu temperamento, a minha cabeça, é quem eu sou, é quem eu sinto, e você tem muita consciência da sua alma, mas tem uma coisa que nós não temos consciência, é de que o nosso espírito, ele não é simplesmente uma entidade meio obscura atrás da alma e atrás do corpo. Muita gente não tem noção do seu próprio espírito, muita gente não tem consciência do seu próprio espírito, e muita gente não sabe que o seu espírito é um com Deus, e que o próprio Espírito de Deus, o Deus que criou as estrelas, que criou as galáxias, o Deus que criou o universo, Ele mora no seu espírito, Ele é um com o seu espírito. Quando essa revelação descer, você não vai ser a pessoa que você é. Mas nós não temos essa consciência. Nós esquecemos que nós somos um espírito com Ele. E se eu sou um espírito com o Senhor, significa que eu sou uma extensão do Senhor. Eu sou uma extensão do Senhor. O Salmo 8, verso 5 diz que Deus fez o homem um pouco abaixo dos anjos. Mas no original fala um pouco abaixo de Elohim, um pouco abaixo que o próprio Deus. Olha, eu não sei como é que Deus fez os anjos, mas a Bíblia mostra como Ele fez a gente. Ele fez a gente muito parecido com Deus, ao ponto de Jesus mesmo dizer para os fariseus, Jesus mesmo dizer: a vossa lei diz que vocês são deuses. O que Jesus estava querendo dizer? Que nós somos um com o Pai, que nós não temos consciência, nós estamos tão presos debaixo dessa inferioridade espiritual do pecado, que nós não temos consciência do poder que nós somos de sermos um com o Senhor. E é incrível que às vezes nós desligamos as pessoas dos espíritos malignos e esquecemos de ligar elas onde elas realmente estão ligadas, que é no Senhor. Elas são uma com o Senhor.
Entendeu? E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele não tem problema de se fazer um conosco. Deus não tem problema, para Ele não é se rebaixar, se fazer um conosco, porque no momento que Ele foi nos criar, Ele mesmo disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, eles vão ser igual a nós. Eu não acho que você está entendendo o que eu estou falando, honestamente, eu não acho que você está entendendo o que eu estou falando. Quando a Bíblia diz, eles vão ser iguais a nós, você está tão acostumado com o mal, com perda, com o pecado e com dor, que você não consegue entender a mensagem que eu estou pregando. Mas a palavra de Deus diz que Ele falou, eles vão ser iguais a nós. E em João 14:17 diz que o Espírito, ele habita, Ele virá, falará com vocês e Ele estará em vós. Deus habita em mim. Essa coisa, eu falo Deus habita em mim, mas eu não estou entendendo a grandeza dessa frase. Deus habita em mim. Você acha que eu estou lembrando disso quando eu estou pecando? Não. Você acha que eu estou lembrando disso quando eu estou desesperado? Não. Você acha que eu tenho consciência disso quando eu estou carente? Não. Você acha que eu lembro disso quando eu estou reclamando da vida, me sentindo frustrado e derrotado? Não. Nós não temos a consciência de que Deus habita em mim. Porque se você tivesse a consciência, nessa hora você chamaria por Ele. Onde você está? Aliás, você mora aqui. Onde você está? É a hora que Ele aparece, porque você tem consciência de que você habita, de que Ele habita em você. 2 Coríntios 3,18, ela fala assim que nós somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem. Em outras palavras, eu não sei como é que os anjos se renovam, eu não sei se os anjos se cansam, muita coisa que eu não sei, que a gente vai saber, mas quando o homem precisa se renovar, Deus diz que é de glória em glória, sendo transformados na mesma imagem, como pelo Espírito. Em outras palavras, Deus colocou Ele dentro da gente, e Ele falou, quando você cansar, é só virar para mim, olhar para mim, ter a revelação de mim, e ser renovado de glória em glória, na mesma imagem que eu tenho, que eu sou, porque eu sou um com você. A nossa renovação é essa consciência de que eu sou um com Deus. É quando eu estou cansado, eu dizer, o Deus que está em mim, manifeste-se agora. É quando eu estou me sentindo pressionado, é você clamar, abrir a boca e dizer, peraí, eu sou um com Ele, onde Ele está? Onde Ele está, eu reclamo que o Deus que mora em mim se manifeste agora. E para abrir a porta para Ele vir, eu vou começar a cantar agora. Para abrir a porta para Ele vir, eu vou começar a orar agora. Para abrir a porta para você saber que eu sei, diabo, quem habita dentro de mim, quem mora dentro de mim, eu vou começar a cantar agora. E você vai ver quem é que vai começar a se manifestar aqui agora. Se você está vendo me oprimir, se você está vendo me entristecer, você está vendo mentir para mim, deixa eu te mostrar quem mora dentro de mim. Mas as pessoas não fazem isso, porque elas não têm consciência. Elas acham que quando o diabo vem contra elas, elas estão sozinhas. Deus me ajuda, como se Ele estivesse lá. Deus me ajuda, Deus vem. Deus não vem, Deus já está aqui. Como é que Deus vai vir se Ele já está aqui? Então, porque você não tem consciência que é um espírito com Ele, você não age como se Ele estivesse dentro de você. Nós assumimos mais a nossa fraqueza do que a nossa identidade. Que espírito é esse que está conosco? Em Isaías 11:2 diz que é o Espírito do Senhor, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de entendimento, é o Espírito de conselho, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito de conhecimento, e em sétimo lugar, é o Espírito do Senhor. Esse Espírito que eu sou um com Ele, é o Espírito de Isaías 11:2. Minha oração, ela sempre muda. Porque uma pessoa que realmente está em comunhão com Deus, a oração dela não é a mesma. Se você repete a mesma coisa, igual a Ave Maria, e você ora 3 Ave Maria por dia, porque embora não usando as palavras da Ave Maria, você ouve as palavras da Ave Maria evangélica, que é aquela que você mesmo criou, você não está tendo uma comunhão com Deus. Não fale mal dos católicos, porque eles repetem 3 Pai Nosso, ou 10 Pai Nosso na oração. Você faz a mesma coisa. A oração é a mesma.
Olha as palavras, já está decorado. Porque não tem novidade de Deus. Porque Deus não está se movendo. Deixa eu te falar, essa semana minha oração mudou de novo. Porque Deus falou para mim assim: eu quero que você, quando você falar na oração, você não me peça o espírito de revelação, porque ele já está dentro de você. Então eu quero que você diga: o espírito de revelação que está em mim, por favor, se manifeste. Vocês não entenderam, não? Vocês não entenderam, não? Porque tem gente que está pedindo revelação, me dá revelação, me dá revelação. E Deus diz: o espírito de revelação está dentro de você. É o espírito que é um com você. Ele é o espírito de Isaías 11:2. É o espírito de conhecimento, o espírito de revelação, o espírito de temor do Senhor, o espírito de conselho do Senhor. Ele está dentro de você. Se você falar que você mora com Ele, que você age com Ele, você fala: se você mora dentro de mim, então se manifesta. Eu preciso de você aqui agora. Espírito de revelação, se manifesta aqui agora. Eu preciso entender isso, eu preciso entender essa pessoa. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Espírito de revelação, eu sou um com você. É mais fé você dizer: espírito de revelação, eu sou um com você, do que você: por favor, me dá revelação, por favor, me dá revelação. Isso fala: eu não tenho, eu não assumo o que Deus já fez. Como é que Deus vai me dar? Alguém diz: eu sou um com Ele. Agora complete assim: eu preciso dessa revelação. Por favor, deixe-me terminar aqui esse pontinho. Não estou terminando a pregação, não. Quais são os espíritos que não estão em mim? Presta atenção na pergunta. Responda, por favor. Quais são os espíritos que não estão em mim quando eu sou um com o Senhor? Quer que eu ajude? Medo, intimidação, covardia, desistência. Quais os demônios que não estão em mim quando eu sou um com o Senhor? Carência, dependência, moleza, fraqueza, tristeza, profanação de qualquer tipo, impaciência, ansiedade. Se você está operando em algum desses espíritos, em algum momento, naquele momento, você não é um com o Senhor. Quem entendeu o que eu falei? Quando você é um com o Senhor, você é leão. Quando você é um com o Senhor, você é cordeiro, dependendo da ocasião. Quando você é um com o Senhor, você é discernidor. Quando você é um com o Senhor, você é Deus na terra, atuando naquele momento, com sabedoria, com prudência, com poder, com autoridade, com revelação. Agora, não é todo homem que consegue ser um com Deus o tempo todo. Deixa eu te mostrar. Moisés duvidou. Quando chegou na beira do mar, que o povo está pressionando, os faraó vem lá e o mar está aqui, o que é que fez? Ao invés de ser um com Deus, ele começou a orar. Deixa eu te falar, Deus mandou Moisés parar de orar, e talvez Deus precisa falar com algumas pessoas aqui: pare de orar, porque a sua oração não está sendo uma oração de que afirma que você é um comigo. Pelo contrário, essa oração está dizendo: me ajuda, porque você não está aqui. E Deus falou para Moisés: para de clamar. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, faça-se um comigo. Use essa vara que está na sua mão e faça o povo atravessar o mar. Afinal de contas, eu sou um com você. Você esqueceu? Deus disse para Moisés: pare de orar, diga ao povo que marche. Assuma que você é um comigo. Essa vara que eu botei na sua mão não é da sua vovó. Não foi a vovozinha que deu para ele? Não foi! Essa vara na sua mão foi a minha autoridade. Eu estou em você. Você esqueceu disso? Diga ao povo que marche. Deixa eu dizer para você que quando Deus disse a Josué: ser forte e corajoso, Deus estava apenas dizendo: seja um comigo. Seja um comigo. Preste atenção, quando você decide ser corajoso, intrépido, você está apenas se unindo ao Senhor. Você está apenas cumprindo 1 Coríntios 6,17, que diz que o que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Quando você enfrenta Satanás, você está se fazendo um com o Senhor. Quando você não é covarde, quando você decide ser corajoso, quando você decide orar, quando você decide buscar, quando você decide essas decisões, você está apenas sendo um com o Senhor.
Elias duvidou e fugiu de Jezabel e entrou em depressão e pediu para morrer, porque mesmo em um momento em que o homem era um com Deus, nem sempre ele consegue ser um com Deus o tempo todo. Eu queria perguntar a você, quantas vezes na sua história você tem sido um com Deus, mas quantas vezes também você não conseguiu? Pedro duvidou e afundou no mar, porque naquele momento ele não estava sendo um com Deus. Eu não quero saber se é Pedro, se é Paulo, qualquer pessoa que não é um com Deus, no momento, a frustração e a derrota é certa. Porém, no dia do Pentecostes, quando ele pregou um sermão, que aceitaram 3.000 pessoas, naquele momento não era Pedro, Pedro estava sendo um com Deus. Quando você é um com Deus, sabe o que a palavra de Deus diz? Que a sombra de Pedro curava as pessoas. E que as pessoas estendiam os doentes na rua, para que a sombra de Pedro, como ele não tinha tempo, era gente demais, e ele não conseguia colocar a mão em todo mundo, orar por todo mundo, a sombra de Pedro, já que ele vai passar por aqui, vamos colocar os doentes, e a sombra do sol está caindo para cá, então vamos botar do lado de cá, porque Pedro vai passar aqui, e a sombra de Pedro, como que a sombra de um homem cura as pessoas? É porque ele está sendo um com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você e eu temos que aprender uma coisa só, ser um com aquele que mora dentro de nós. Porque deixa eu dizer para você, o fato dele morar dentro de mim não quer dizer que eu estou sendo um com ele, porque muitas vezes ele mora dentro de mim, mas eu estou sendo um com o outro. Porque quando você é covarde, você está sendo um com o outro. Quando você duvida, você está sendo um com o outro. Quando você peca, você está sendo um com o outro. Deixa eu dizer para você, Paulo duvidou. Ele mandava matar cristãos, ele mandava prender. Paulo duvidou. Mas quando eles pegavam os aventais de Paulo, as roupas de Paulo, e levava, e os demônios saíam só de tocar nas roupas de... Peraí, você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de pegar a sua camisa, que está suja do seu suor, que você usou ontem, e levar para o endemoniado que está a 10 cidades daqui, e colocar aquela camisa em cima da pessoa e o demônio não resistir à unção que está na roupa. Porque quando você é um com ele, ele transpira até na sua roupa. Ou você acha que aquela camisa tinha um poder em si mesmo de curar? Claro que não. O Deus que estava no corpo de Paulo transpirava na roupa de Paulo. Quando você é um com Deus, até a tua roupa traz a presença dele. Essa semana o Senhor falou para mim, deixa eu te mostrar o privilégio de você ser um comigo. Só teve uma pessoa que nunca duvidou de ser um com o Pai. Jesus. Jesus foi um com o Pai o tempo todo. Quando você é um com Deus o tempo todo, pelo menos duas coisas acontecem, que aconteciam com Jesus. Primeiro, todas as suas orações são respondidas. Em João capítulo 11, quando Jesus estava no túmulo de Lázaro, antes de orar, quando ele mandou tirar a pedra, antes dele orar para Lázaro sair, ele fez a seguinte oração: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Eu sei que tu sempre me ouves. Mas por causa deles aqui eu vou orar. E eu não vou orar porque tu não está me ouvindo, porque na verdade tu já me ouviste. Tu sabes que eu vou mandar ele sair, ele vai sair, mas tu sempre me ouves. Jesus mostra que quando você é um com o Pai o tempo todo, tudo que você... Agora, presta atenção. Se as orações não são respondidas, é porque você não é um com Ele. Se as minhas palavras estiverem em vós, e as vossas palavras estiverem em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se há um segredo que um crente tem que descobrir, é como ser um com Ele.
É perguntar para o Espírito, onde eu não estou sendo um, como eu não estou sendo um, o que é que eu falo que não é ser um contigo, o que é que eu sinto que não é ser um contigo, o que é que eu deixo de fazer que me impede de ser um contigo, porque eu estou nessa vida cristã, mas na verdade eu não estou sendo um contigo, eu não vejo nada acontecer, aliás, eu estou pior do que os não crentes. Primeira coisa, quando você é um com Deus o tempo todo, é que todas as suas orações são respondidas. Segunda coisa é que tudo que você faz, Deus aprova e prospera. Porque Jesus, em João 5,18, ele falou assim: o filho de si mesmo nada pode fazer, mas ele só faz o que ele vê o Pai fazer. Em outras palavras, Jesus não inventava coisa para fazer. Jesus não inventava ministério, Jesus não inventava coisa para curar, Jesus não inventava coisa, Jesus não inventava nada. Jesus fala: Pai, o que você está fazendo? É isso que o Senhor está fazendo? É isso que eu vou fazer. Você sabe por que as coisas não dão certo na vida das pessoas? Elas não são um com Deus. Deus está aqui, elas estão ali. Deus tem uma vontade, elas têm outra. Deus tem um projeto, elas têm outra. Elas não são um com Deus. Elas são crentes, elas tomam ceia, elas cantam, elas pregam nas igrejas, mas elas não são um com o Senhor. Elas inventam coisas que Deus não está inventando. Elas falam coisas que Deus não está falando. Elas arrumam coisas que Deus não está fazendo. Elas não são um com o Senhor. Porque para você ser um com Ele, você tem que morrer. Para ser um com Ele, não basta ir para o seminário. Para ser um com Ele, não basta batizar. Para ser um com Ele, é preciso morrer. É preciso dizer: a minha vontade não, a tua, Senhor. Aliás, eu sou um contigo. Se você vai para a guerra hoje, vai ter guerra hoje. Mas se você não vai para a guerra hoje, Senhor, não vai ter guerra. Eu não quero saber o tanto que o inimigo está me desafiando. Eu não vou dar uma palavra, não vou dar um tiro, não vou acertar uma flecha. Afinal de contas, o Senhor não saiu para guerrear, hoje eu não saio para guerrear. E o diabo vem, e te provocando, vem, e te provocando, e você lá. E alguém pergunta: mas como que você não vai? Eu falei: o pai não foi. Você acha que eu sou bobo de ir sem o pai ir? Você acha que eu vou enfrentar o inimigo sem o pai ir? Eu sou um com ele. Eu só faço o que ele faz. Eu só repreendo o que ele repreende. Eu só ordeno o que ele ordena. Eu só ponho as minhas mãos naquilo que ele faz. Alguém diz, antes de eu terminar essa mensagem, alguém diz: eu sou um com Deus. Diga de novo: eu sou um espírito com o Senhor. Feche os olhos onde você está, por favor. Feche os olhos onde você está. Abra as mãos onde você está. Abra as mãos onde você está e ore de alguma maneira. Ore ao Senhor. Fale com Ele agora. Por favor, diga: Senhor, que história é essa que o Senhor está pregando nessa manhã? O que o Senhor está falando nessa manhã? Senhor, o que eu não entendi dessa palavra? Senhor, quantas vezes ao invés de me unir a Ti, eu me uno ao meu adversário? Alguém começa a pedir perdão aí, se arrepender. Alguém começa a dizer: quantas vezes eu prefiro ser covarde do que ser corajoso? Quantas vezes eu prefiro duvidar do que crer? Quantas vezes eu prefiro a carne do que o Espírito? E nessas vezes eu não estou sendo um contigo. Alguém se arrepende diante do Pai e diz para Ele: eu quero ser um contigo. Eu fui criado para ser um com você. 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 Aleluia, aleluia. Deixa-me terminar. Eu vou dar 5 minutos mais só para orar. E aí você ora de novo comigo. Mas olha para mim um minutinho, por favor. Olha para mim um minutinho, por favor. Como eu disse para você, as minhas orações já mudaram mais um pouquinho essa semana. Porque, deixa-me falar isso aqui. Deus precisa ensinar você a orar. Por favor, olhe para mim. Olhe para mim. Deus precisa ensinar você a orar. Você precisa perguntar para Ele: escuta, me fala o que você está achando das minhas orações. O que você está achando? E Deus: precisa mudar, cara. Precisa mudar isso aí, porque olha, estou cansado. Para te falar a verdade, quando você vai falar, eu já sei que você vai falar. É a mesma coisa. Rapaz, precisa mudar isso aí. E como é que eu faço então? Bem, que bom que você perguntou. Porque a maioria dos crentes não pergunta.
Você está falando a mesma coisa para Deus, com o mesmo choro, o mesmo sentimento a vida inteira. Você não dá a chance de Deus renovar a sua vida de oração. Que significa, imagina, você tem a mesma conversa com o seu marido, a mesma. Já tem 25 anos de casamento, ele não aguenta mais ouvir. Ai, misericórdia, lá vem ela de novo, é o mesmo papo, é a mesma coisa, não muda. Não tem criatura que aguenta, imagina Deus. Lá vem você com a sua Ave Maria de novo. Não há revelação na sua oração. Não há novidade na sua oração. Parece que você não me conhece. Você não me pergunta se eu estou gostando dessas orações. Você precisa perguntar para Deus: como é que estão minhas orações? E Deus está precisando mudar. Precisando te dar umas coisas novas para você orar, porque, honestamente, está muito fraquinho isso aí. Então, essa semana, Deus mudou um pouco mais as minhas orações. E Ele falou para mim assim: você lembra que os últimos anos eu ensinei você a ungir sua cabeça, eu ensinei você a ungir seu ouvido, eu ensinei você a profetizar nos seus olhos? Eu falei: lembro, Senhor, estou fazendo isso já tem alguns anos já. E Deus falou: pois é, só que eu quero que você faça diferente agora. Já que você é um espírito comigo, você tem que orar assim agora: a minha cabeça é a tua cabeça, o meu consciente é o teu consciente. Afinal, não falei na minha palavra que vocês têm a minha mente? Então por que você não assume? Por que você não diz: eu tenho a tua mente? A minha mente é a sua mente. E os meus ouvidos ouvem o que tu ouves, porque eu sou um contigo. Se o meu espírito é um contigo, então os meus ouvidos hoje vão ouvir o que tu estás ouvindo. Se os meus olhos são um contigo, então eles vão ver o que tu estás vendo. E quando Samuel foi na casa de Davi, ele olhou para Eliabe e falou: é esse? E o Senhor falou: não, o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então, se os teus olhos vão ver como os meus veem, você vai começar a olhar o coração das pessoas. Você vai começar a ver, porque eu vou te mostrar o coração delas. Porque quando eu olho para elas, eu não olho para o grito que elas dão no púlpito, eu olho para o coração. E Deus começou a falar comigo: se você é um comigo, o teu nariz tem que sentir o cheiro que eu sinto. E vou te falar, eu estou sentindo tanto cheiro ruim, que o meu povo não está sentindo. E Deus está dizendo: quando você se une a mim de verdade, você é um comigo, a tua boca começa a falar o que eu falo. E você tem que começar a dizer: a minha boca fala o que tu falas. A minha boca profetiza o que tu profetiza. A minha boca ordena, comanda. Ela age como tu, porque ela é tua. E outra coisa, as minhas mãos, elas fazem o que tu fazes. E as minhas mãos não vão sair inventando coisa por aí, dando para pessoas o que não é para dar, fazendo o que não é para fazer, porque elas são uma com o Senhor. Elas só fazem o que o Senhor faz. E Deus falou para mim: você tem que orar dizendo assim: os meus pés andam por onde o Senhor anda. Os meus pés não podem, eles não andam onde Deus não anda, porque eu sou um com Ele. E Deus diz: enquanto você unge os seus sentidos, enquanto você proclama que você é um comigo, você declara que você vai ouvir, vai falar, vai sentir, vai pensar como eu. E toda vez que você declara isso, você vai se tornar mais um comigo. E uma das formas de se apossar de uma coisa no mundo espiritual é falando, é profetizando, é falando. Então fique de pé nesse momento que nós vamos fazer isso. Nessa hora nós vamos fazer isso. Aleluia. 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 Quem é um com o Senhor? Quem é um com o Senhor neste lugar? Quem entendeu que o Pai é um com você? Quem entendeu que você é um com Deus? Quem entendeu que você é um com o Senhor? Eu queria convidar para vir ao altar quem sentir no coração.